isso aí já a gente está falando já dos modal verbs, né? Mas é tipo, o que acontece? O shall era antigamente igual ao will, tá? Ele colocava as coisas assim no futuro, sabe? Então, sempre que eu via há muito tempo as pessoas usando o shall para falar coisas do futuro, para perguntar, tipo, coisas no futuro. Mas, ultimamente, o shall caiu em desuso, ok? Ele caiu em desuso para se usar no futuro, sabe? Porque as pessoas eles preferem usar o will, né? Para falar uma coisa assim do going to, ok? Que a gente acabou de falar. Então, dificilmente você vai ver ultimamente pessoas quererem perguntar algo no futuro, falar algo no futuro, uma frase, sei lá, e usarem shall. O que o shall é mais... O que ficou do shall de valia? Ele ficou de uma intenção de... Você não tá mandando para a pessoa, você não tá pedindo conselho. Por exemplo, é tipo uma suposição que você está fazendo, uma ideia de alguma coisa que pode acontecer. Por exemplo, você está andando com a sua mãe, né? Por exemplo, você está andando com a sua mãe e tal. A gente sabe que andar com as mães é aquela coisa, elas falam muito, param muito, sei lá, coisa assim, né? E você, at the point you are bored with that. Ok, você chega um momento que você está aborrecido daquilo. Atenção, você quer falar para sua mãe que, poxa mãe, podemos ir para casa? Em português aqui no Brasil você vai falar assim, podemos ir para casa? Então sabe do jeito como você perguntou, você não mandou ela, tá? E você você usou essa pergunta, tipo, poderíamos ir para casa, sabe? De um jeito assim. Então, aí que a gente usa o shall, tá? Shall we go home? Ok? Shall we go home? Hey, mom, shall we go home? Tipo, o shall é uma coisa assim, sabe? Assim, tipo, tá chovendo, por exemplo. Você tá com seu pai na sala. Começou a chover de repente. Vou dar um exemplo assim para você entender bem. E depois, você, poxa, começou a chover e tal. E você vê, poxa, será que vale a pena fechar a janela? Ou não? Poxa, o pai tá aí, às vezes ele quer entrar um ventão ainda, uma ventaninha e tal. Como é que você vai perguntar pro seu pai? May I close the window? Não! Porque você, quando usa o may, você já está dizendo posso fechar a janela? Tipo, que você está pedindo permissão para ele, para você fechar. Você entende agora a necessidade de saber usar os modais verbos. O shall, na verdade, ele se torna um modal nesses casos. Por quê? Porque você vai aplicar uma intenção de que você não está mandando e você também não está pedindo. É tipo assim, nem é a tua vontade de fazer isso, você só quer a opinião da outra pessoa, entende? O uso do shall, na verdade. E aí você vai perguntar para o seu pai, Hey, Dad, shall I close the window? Shall I close the window? Tipo, será que eu deveria fechar a janela? Será? Sabe? Por exemplo, também pode ser, yeah, shall we proceed? Ok, yeah. Agora, tipo assim, quando você entende a ideia da coisa, isso quer que você entendeu a ideia da coisa, sabe? É tipo que você não tá mandando pra pessoa. E você, na verdade, quando você já usa o shall, você não tá pedindo também permissão pra pessoa. Atenção, mas no meio você tá pedindo permissão, ok? Quando você tá dizendo, may we proceed? Tá dizendo, poxa, teacher, podemos continuar? É normal você perguntar assim, é tipo, você tá fora da sala de aula e você pedir, posso entrar, professor? Tá, ok? E eu vou dizer, yes, may I come in? Yes, you may, of course, yes, you may. Né? Você tá fora da sala de aula e vai pedir, teacher, may I come in? Yes, you may, entra, yes, you may. Agora, repare como muda o sentido da sua pergunta. Aqui funcionou, no shall we proceed. Repare como muda o sentido se você está fora da sala de aula e dizer para o teacher, shall I come in? Ele vai te dizer, se você quer ficar aí fora, fica. Sabe? Vê como é que mudou o sentido? Você diz, shall I come in? É tipo que você não tem certeza se quer entrar mesmo na sala de aula ou não. E ele vai te dizer, se você quiser ficar aí fora, você fica. Shall I come in? Shall I come in? Sabe? A ideia é o que eu quero que você entenda, né? Dos modais. Quando é que usa a sensibilidade? Tipo, se existem verbos que têm mais sensibilidade no inglês,
são os modal verbs, ok? Os modal verbs, quando mal aplicados, eles podem criar confusão, disputa, sei lá, sabe? Você está em um restaurante, ok? You are asking to the waiter for a cup of water. Você está pedindo pro garçom lá por um copo de água, tá? E você vai dizer pro cara, hey, can you give me, ok? Can you give me a cup of water? Você está perguntando assim, tá? Olha só, é o mesmo que você vai perguntar para ele em português. Ei, você pode me dar um copo de água? Né? E imagine que você pergunta assim. Ei, cara, você poderia me dar um copo de água, por favor? Ok? Muda, não? Hi, could you please give me a cup of water? É só a educação que muda, tá? O modal verb só muda na intenção do que você quer falar, tá? Para atingir melhor a pessoa, para suavizar a conversa. O modal verb, na verdade, ele serve de um termômetro, tá? Na verdade, da ideia do que você realmente quer, sabe? Eu vou conseguir entender a partir do modal verb que você usar, tá? Se você tá zoando comigo só, se você tá falando algo sério, se você tá sendo gentil, se você não tá... Eu vou entender isso no modal verb que você usar. Entende? No, that's good. You giving up the things you like just to glade someone. Yeah. É muito bom você desistir das coisas que você ama, né? Pra você agradar alguém e tal. Yeah. Olha só essa palavra que eu usei aqui agora. Giving up. Lembra que a gente estava falando agora dos phrasal verbs, né? Giving up. Eu usei o continuous, né? Aqui no give, né? O giving. Mas o que seria? Seria o give up, tá? O que eu acrescentei aí no give? Que eu acrescentei uma partícula, uma preposição, que é o up. Então, phrasal verbs são isso. É o verbo mais alguma preposição, mais alguma coisa, que a gente acaba fazendo uma nova palavra. Por exemplo, give up é desistir, tá? Então, quando eu começo a aprender, assim, estou fazendo uma leitura, estou conversando com alguém, a pessoa já usou um verbo juntando com outra, tipo, a pessoa já me falou come out, calm down, give up, sabe? Take off, take out, come on. Sabe? Ele está usando o verbo, depois ele está acabando colocando o on, up. Quais são os... Você vai perceber, vou te passar uma tip aqui, quando você vai perceber que a pessoa está usando ou na leitura, sei lá, é um phrasal verb. Quando tem, depois do verbo, assim, você vai ver um verbo, uma palavra, talvez que você não conhece, e depois você vai ver out, on, up, down, sabe? Você vai começar a ver essas coisas assim. Por exemplo, você vai ver looking for. I'm not looking for it. You don't even know what I'm looking for. You don't even know what I'm looking for. Looking for. Tipo, ele está dizendo, você ainda não sabe o que eu estou olhando? Não, mas aí já não vai ser olhando, porque ele falou looking for, tá? Porque o look simplesmente é olhar, né? Observar, olhar, observar. Né? Porque o olhar de simplesmente de ver é si, né? Esse look é olhar de observar, tá? Agora, quando você diz you don't even know what I'm looking for, esse cara já não falou de olhar. Look for, olha que eu novamente usei aqui o continuous, né? Do look, eu usei o looking, mas o phrasal verb dele, normal, original, é look for, que significa procurar, tá? Quer dizer, quando eu coloco for com look, já não é olhar, já é procurar, sabe? Mas teacher, agora complicou. Como é que eu vou saber, então, esses todos os phrasal verb? Tem look for, tem give up e desistir, tem, sei lá, tem o come out, né, que é despentear. Como é que eu vou saber isso tudo? Eu vou te recomendar uma coisa. Não faça um exercício titânico, um esforço titânico para aprender phrasal verbs. Eu tenho que aprender phrasal verbs porque, cara, são muitos, é uma lista enorme. E assim como muitos nativos, eles não conhecem alguns phrasal verbs, sabe?
Tem muitos nativos também que acabam descobrindo, o que é isso mesmo? Ah, tá, lie down. Ah, lie down. Eles acabam juntando palavras para dizer, tipo, lie down. She's not lying down. Tipo, my car is lying down. Tipo, eu posso dizer, my car is dying down. Tipo, eu vou dizer que o meu carro está amortecendo. Tipo, eu estava vindo com uma velocidade, tá? I was driving so fast and my car suddenly was dying down. Tá? Tô dizendo que mas o die é morrer, né? Die é morrer, né? Die. Como é que eu digo die down? My car was dying down. Meu carro estava morrendo abaixo? My car was dying down. Tipo, meu carro estava afrouxando, reduzindo, porque o die down é uma ideia de reduzir a chama, sabe? Então, é a mesma coisa que eu vou usar para o meu carro. A pessoa vai entender, sabe? Que o meu carro, de repente, estava dying down, e depois... sabe? Entende? Essa ideia que ele quer dar com esse phrasal verb. Ah, mas tá. Tipo, então, essa ideia, na verdade, eu vou dizer, por exemplo, poxa, I knew Gabriel's house, that's really cozy up. I knew Gabriel's house. Wow, man, that's really cozy up. Eu conheci a casa do Gabriel. That's really cozy up. O que esse cara falou? Cozy up. Esse cara usou um phrasal verb, porque ele usou up com cozy. O cozy é um verbo, com certeza. E ele, quando falou that's really cozy up, esse cara usou phrasal verb. Só preciso descobrir o que ele falou da minha casa. Mas eu entendi que ele está falando da minha casa, sabe? Então, é essa percepção que eu quero que você tenha com o inglês, com os phrasal verbs, tá? Não se foque em, tipo, vou aprender phrasal verbs, vou lutar para... você pode encontrar eles, né? Tipo, tem duas formas de você aprender os phrasal verbs, né? Fazer assim, deixa eu descobrir alguns phrasal verbs. E ir procurando, vendo, ok. Fazer a aplicação em uma frase ou outra. Ok. Mas não ache que você vai memorizar eternamente aquele phrasal verb. Por quê? Você aprendeu de uma forma forçada, sabe? Quando é que você vai aprender os phrasal verbs de forma natural? Quando você tiver que usar eles de forma natural, sabe? Quando naturalmente você usar aquele looking for... porque eu estou procurando... Como é que fala procurando? Looking for. Você usa o looking for, você usa o search, você usa o browse, você usa... mas então você precisa saber qual que é o procurar que você quer usar. Tá. Então, se eu estiver, tipo, procurando algumas coisas, vou usar o look for. Esse phrasal verb, tá. Então, quando for, tipo, alguma coisa, uma pesquisa e tal, eu posso usar o search, né, que é para procurar, por exemplo, na internet. Então, por isso é que o meu procurador na internet a gente chama browser. Porque é tanto o Google Chrome, o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, a gente chama, ele é um browser, porque ele é um procurador. Tá. Aí você aprendeu de forma natural. Então eu vou usar o look for para coisas assim de procurar. Então quando eu digo para a pessoa, you don't even know what I'm looking for. Tipo, eu tô dizendo pra pessoa, você até mesmo nem sabe o que eu tô procurando. Tá? Eu falei isso pra alguém na Hostinger, eu uso Hostinger, e a gente tava, eu quando falo com os caras lá falam inglês, e eu entrei com uma solicitação lá, com um chamado e tal, e a moça tava assim, bem messed, bem bagunçada, não sabia como me ajudar, e tava me empurrando outras coisas, e eu falei pra ela, you don't even know what I'm looking for, you may close the chat. Tipo, você pode encerrar o atendimento porque você nem mesmo sabe o que eu estou procurando. Aí depois ela, não, sorry, Mr. Francis, how can I help you better? Ok, depois ela entendeu o que eu queria, tá? Então, é isso aí, tá? O look for, né, que é o de procurar, tá? Então, você vê que eu coloquei no meio esse even, tá? You don't even know, ok? She doesn't even how to explain me very well. Tipo, você tá querendo dizer, she doesn't even how to explain me very well. You don't even know. Ok, quando I don't even know how to reach that. Tipo, eu mesmo nem sei como chegar lá. Ela mesmo nem sabe, tá? Então, quando você coloca esse even, você tá dizendo você tá querendo colocar essa ideia, tá? Do mesmo.
Eu mesmo nem sei como, ela mesmo nem sabe, ela, tá? You don't even know how to, she doesn't even know how to, I don't even know how to help you. Tipo, eu mesmo nem sei como te ajudar, tá? Então esse even coloca aí no meio, tá? Pra fazer essa bagaça aí, tá? Tá bom, tá bom. Aí vai a segunda coisa que a gente já estudou isso antes, que é o enquadramento dos verbos, tá bom? É o enquadramento dos verbos. Qual que é o segredo nos phrasal verbs? Se você quiser colocar alguma coisa no continuous, algum phrasal verb no continuous, é claro, eu posso querer colocar o phrasal verb no contínuo, né? Eu posso querer dizer estou procurando. That's not what I'm looking for. Tipo, não é isso que eu estou procurando, tá? That's not what I'm looking for. Olha só, o que você repara que eu fiz? Eu peguei no continuous e coloquei onde? No verbo ou na preposição? No verbo. No looking for, eu coloquei no verbo. Novamente aí, no give up, coloquei o continuous onde? No verbo. Giving up. Então, já coloca isso na sua memória. Phrasal verb, se tiver no continuous, a forma do gerúndio nunca vai para a preposição dele, tipo downing, upping, owning. Não, ele sempre vai no próprio verbo, tá bom? Tipo, sim, aquilo que eu estava falando há pouco tempo, né? De você falar, poxa, mas quando é que eu vou colocar o continuous no phrasal verb? Quando? Em que momento? Assim, vou passar uma coisa bem interessante para você aqui. Vou passar uma coisa definitiva para você, tá bom? Sempre que você estiver usando ing, tá? Sempre que você estiver usando ing, qual que é o segredo, o truque aí? Sempre que você, vou colocar essa frase no continuous. Tá, então você não pode simplesmente usar o pronome. Não pode simplesmente usar o pronome I, you, he, she, e depois falar. Não, você precisa usar o verbo to be completo, tá bom? Tipo, eu estou estudando. Você não deve dizer I studying, ok? Olha só. Para você colocar no continuous, você precisa usar o verbo to be completo, tipo I am studying, ok? Great? Good? Agora, tá. Eu não quero usar o continuous. Você não pode dizer I am study, ok? Olha só a diferença. Você não pode dizer I am study. Por que você não pode falar I am study? Vê se tem sentido em português. Eu estou estudar. Eu estou estudar. Faz sentido? Não, eu estou estudando, né? Então, por isso que esse é o segredo para você criar frases à vontade com o verbo to be, sei lá, e frases na afirmativa, no continuous. Porque você precisa saber quando eu vou colocar o verbo no normal, só no infinitivo, assim, sem o infinitivo to, eu simplesmente vou colocar I study, ok? I study. Olha só, I study, acabou. Eu estudo. Eu vou dizer, você estuda muito. You study a lot. Tá bom? Vê como ficou a frase. Você estuda muito. You study a lot. Agora eu vou dizer, você está estudando muito. You are, ele me obriga a colocar o contínuo, o verbo to be. You are studying. E como eu usei o verbo to be, eu devo colocar no continuous. Porque eu não posso falar you are studying a lot. Eu tenho que falar you are studying a lot. Então coloca assim, verbo to be tem sempre uma relação com o continuous. Ing, porque quando eu usar o verbo to be, eu preciso usar o continuous, ok? Essa é uma tip muito interessante aí para você nunca ter problema com isso. Beleza? Can you hear me good? Consegue me ouvir bem? So, first of all, how are you? Okay, couldn't be better. When someone asks you, I ask it this way, how are you? Olha só do jeito que eu pergunto, how are you? How are you? Ok, muitas vezes você entende exatamente o que a pessoa está querendo perguntar, mas você fica na dúvida porque o accent, this person has different accent than you, porque essa pessoa falou de uma forma diferente ou de um sotaque diferente. Olha só como eu perguntei, eu não perguntei how are you, eu perguntei how are you, how are you, how are you, coloquei esse ya no final, tá? Ele na mesma é o you, né? Esse aqui muitas vezes sai com ya, ok? I told y'all, ok? Tipo, muitas vezes a gente diz assim, I told you, né? I told you. Sai assim, I told you before, I told you.
Tipo, ele sai assim, do jeito que eu escrevi aí pra você. I told you. Tipo, eu te disse, eu te falei. I told you. Told ya. Você, como não entende esse sotaque, vai dizer told ya. O que é told ya? É told you, na verdade. Ele sai com told ya. Tá? É tipo assim, how are ya? É tipo, how are you? Isso quer dizer. Tá? Ok? Muitas vezes ele acaba saindo com ia e you. Tá? Yeah, so you may say, I'm fine. I'm fine, thanks. Okay? Hey teacher, I'm fine, thanks. You may find probably many English teachers on Instagram saying, don't say, how are you? I'm fine, thanks. Don't say that. Você pode encontrar provavelmente muitos e muitos professores no Instagram por aí dizendo, não fale, I'm fine, thank you. Não fale isso, não fale aquilo. Eu sou muito, muito contra isso, sabe? Porque quando o aluno está começando a estudar, ele está começando a gatinhar, ele está começando a subir, de repente ele nem sabe o que dizer e depois ele já começa a encontrar coisas de que não pode dizer e ele fica assim, meu Deus, agora é que eu nunca vou aprender isso, sabe? Ah, tudo bem, tudo bem. Porque isso corta o crescimento do aluno, isso corta o desenvolvimento. Você fica aí todo emocionado e depois, poxa, tem um teacher que falou que não se fala pretty good. Foi uma conversa com um aluno na semana. Não, foi na última semana de dezembro. Ele disse, teacher. Aí eu falei, pretty good. Eu disse, teacher. Ele falou, teacher, tem um teacher aí no Instagram que falou que não se fala pretty good. But I look at it, I'm saying bullshit. I'm not saying anything wrong. First of all, I'm not talking bullshit, okay? I'm talking how I am. Eu tô falando de como eu tô. Eu não tô falando uma coisa errada, não tô falando besteiras. Tipo, eu digo assim para as pessoas, não deu para falar isso, ok? Porque é muito... in English, there are many words in English that we call overused. Tem muitas palavras em inglês que a gente chama isso overused. São palavras que são já muito usadas, sabe? Que todo mundo fala, muito usadas. Então, aqueles espertinhos no inglês que acham que querem impressionar, falar diferente, sei lá. O que eles falam? Eles, não, você ainda fala I'm fine, thank you. Seu inglês está muito péssimo, sabe? Eles tentam desmotivar. Você vai encontrar, eu tô já colocando isso na sua cabeça, você vai encontrar nessa sua jornada do inglês muita gente querendo talvez desmotivar o seu inglês. Dizendo, poxa, você ainda está falando isso? Não fala assim, fala desse jeito, sabe? Mas você, eu digo aos meus alunos, pois por que você se sente mal com isso? Se você viajar para fora, as pessoas vão entender o que você está falando. Se você ir para algum lugar, a pessoa entende a informação. O que é um idioma, afinal? Eu debato muito com isso. O que é um idioma? Um idioma é comunicação, sabe? É eu poder ir para o lado de lá, poder conversar com alguém e a pessoa poder entender o que eu estou falando, ok? As long as people can understand me, for me it's okay, ok? Ok? À medida que as pessoas podem me entender, para mim tá tudo bem. But okay, there are many words we can say. Okay, to get better your English, you may say that. Ok, para melhorar seu inglês, em vez de você falar sempre bye bye, você pode falar see you soon. Ok, mas tá certo o que você falou. O bye bye tá certo o que você falou, ok? É desse jeito que a gente cresce, é desse jeito que a gente desenvolve, tá? Quando você aprende que não tá errado o que eu falei, mas existem outras palavras que eu podia ter usado para enfeitar melhor, para embelezar, para a outra pessoa talvez perceber que eu tenho um inglês, né, de alto nível, sei lá, talvez, né? Mas não tá errado o que eu falei, tá? Então é esse mindset que eu quero que você tenha, tá bom? Ok. E tem uma coisa muito, mas muito importante que você... o back question. Vai fazer o back question. Isso é uma coisa muito, mas muito importante quando a gente está aprendendo o idioma. Que isso ajuda muito você a se infiltrar numa conversação, a se enquadrar, a manter uma conversação por longo período de tempo. Quando você consegue falar and you. Ok? E você, teacher, sabe? Isso é um back question. Isso ajuda a perdurar uma comunicação, sabe? Quando você fala, oh, ok, I'm fine, ok, thanks, ok. And you? Ok? And you? E você vai esperar a resposta da outra pessoa, né? And you? Né? E você?
né? E aí o teacher falou, I don't know if you remember the question I said, couldn't be better. Eu não sei se você lembra a coisa que eu falei. Eu falei, couldn't be better. Isso é um jeito de responder, couldn't be better. Em vez de eu falar também, I'm fine. Ok, eu podia muito bem falar, I'm fine, thanks. Mas eu respondi, and you, couldn't be better. Olha como o teacher responde, couldn't be better. O que acontece? O teacher coloca aí na negativa. Então, se eu no could, na afirmativa, lá em cima, eu falei tipo, I could, if I, tudo bem. I could fly, por exemplo. I could fly. I could fly, se eu dizer isso, eu vou dizer o quê? Eu poderia voar, né? I could fly. Eu podia voar, eu poderia voar. Tá bom. Mas agora, repare que se eu quiser dizer eu não pude voar, eu vou ter que usar o pronome, o subject, né? Vou escrever aqui o subject, mais, que é o pronome no caso I, mais could, né? Mais not, tá bom? Mais o tal complemento, sei lá, no caso fly, né? Para eu tornar isso na negativa, tá bom? Porque até é a regra de todos os verbos. Quando eu quero colocar a minha frase na negativa, eu preciso colocar not depois do verbo, né? Desse verbo. No caso, meu verbo principal aí seria esse de intencional, could, né? Eu estou dizendo could not, couldn't, é o mesmo que dizer could not, tá bom? Could not, tá bom? Sempre que você ver assim, tipo, uma palavra assim, um short form, depois tem NT, tá? Sempre que você vê um short form, depois tem NT, é not, tá? Ele tá falando que o verbo tá dizendo que é o verbo mais o not. Só que a gente acaba por encurtar. É uma encurtação, tá bom? Combinado? Tipo, como é a encurtação do can not? Tipo, você vai dizer I can. Eu posso, né? Eu estou dizendo eu posso. E se eu quiser dizer eu não posso? O que eu vou dizer? Eu estou negando. O que o teacher falou aqui agora, eu vou precisar colocar not, a negação, depois do meu verbo principal, né? Que é o can, no caso. Como é que ele vai ser agora? I can't. No caso, na abreviação que você fez, no short form, né? Porque se fosse normal seria I can not, né? I can not. Você já pode dizer você já pode dizer I can't, ok? That's it, good. So, there are many verbs we can use it. Por exemplo, quando a gente diz don't, a gente está dizendo do not, ok? Many verbs we can use it. Quando a gente diz didn't, a gente está dizendo did not. E olha que a gente pode usar isso did not. Olha que a gente pode usar isso como auxiliar, né? Que a gente já aprendeu lá em cima. A gente pode usar did como auxiliar, do como auxiliar e também como verbo, né? Você vai dizer, ela não fez isso. Você vai dizer, ela não fez isso. Você vai dizer, she didn't. Olha só, she didn't do it. Olha só como ficou essa frase. Ela não fez isso. She didn't do it. Ah, teacher, mas você me falou que quando se trata de he, she, it, eu vou colocar, em vez de do, eu vou falar does. Em vez de do, a gente aprendeu isso, né? Você vai dizer aqui, ela não fez isso. Por que, teacher, por que você não colocou she didn't does it? Novamente, lembrando que a gente já conversou. Quando você tem o auxiliar na frente, o verbo vai no normal. Tá bom? Você já tem o auxiliar, que é o quê? Que é did, tá? Esse é o auxiliar teu que está colocando do no passado. Atenção, tá? Então você não pode usar, lembrando que a gente falou novamente, você não pode usar double past. Double past que é usar o passado duas vezes. Você já usou no did, depois usa mais no verbo, tipo she didn't did it, tá? Por que a gente já não usa no verbo? Porque a gente está usando o auxiliar. Então, por que a gente não usa does? Porque a gente já está usando o auxiliar, certo?
por esse motivo que a gente não precisa necessariamente colocar mais she didn't does it, tá? O verbo já vai normal. She didn't do it, tá? Oh, essa regra que eu passei pra você aí em cima, tá? Coloca subject, onde é que eu coloquei? Subject, mais... O subject é o pronome, né? O pronome I, you, he, she, it, é o pronome. Subject é pronome. Então eu coloco subject, mais... Aí o teacher colocou mais could. Could, no caso, seria o nosso verbo, né? No caso, nesse caso é o verbo podia, poderia, né? I could not... Ah, tá. Então depois do meu verbo é que vem o not. Tá? Ok? I could not help her. Ok? Eu não pude ajudar ela. Ah, ok, ok. Num verbo de... Mas qual verbo de modal? Que a gente pode... Ah, por exemplo, I wouldn't be there. Tipo, eu não estaria aí. Mas qual verbo que a gente pode usar no auxiliar? Isso, regras, né? Por exemplo, verbos e auxiliares. I will not be there tomorrow. Ok, então é que estou falando que eu não estarei aí amanhã. I will not be there tomorrow. Mas onde é que entrou o not? Depois do meu auxiliar will. Ok? Good? Alright? Tá. Vamos fazer assim. Vamos usar mais alguma coisa assim, tipo... ela não chegará a tempo. Vamos dizer assim, ela não chegará a tempo, né? She will not arrive on time. Ok? She... Olha só a nossa regra. Primeiro, o que? O subject, que é o pronome. She. Depois o que? Não chegará a tempo. Mas o que eu vou colocar para fazer o meu chegar, o meu verbo normal chegar, para ficar no futuro? Vou usar o will. She will. Mas eu vou precisar dizer negativa. Ela não chegará. Então a regra é eu colocar o not depois do meu auxiliar ou do meu verbo principal. Então eu vou fazer she will not. Ok. She will not. Depois qual é o verbo no caso? Chegar, né? Quando você chega em algum lugar. Arrive. A gente chama em inglês arrive. Chegar. Depois é o complemento que eu vou usar. On time. Ok. A tempo. A hora, no caso. Na hora. A tempo, a hora. A gente pode falar assim. She will not arrive on time. Olha só como você construir essa frase. Sabe? She will not arrive on time. Por quê? Porque você sabe que a negação, que é o not, sempre vai vir depois do auxiliar, depois do verbo principal, né? No caso. Vamos fazer uma frase assim na negativa para te ajudar a entender melhor essa parte. Você pensa numa frase em português. É normal, vamos fazer na negativa agora. Tipo qualquer frase. Dizer alguma coisa na negativa. Mas pode ser sem o will, pode ser com will, pode ser com qualquer verbo, com qualquer coisa. Só para você entender bem isso aqui. Vamos fazer, eu gosto de Coca-Cola. I like Coke, por exemplo. I like Coke. Ok, esse Coke é Coca-Cola, tá? I like Coke. Ok. Para colocar essas frases na negativa, a gente precisa necessariamente de colocar do. Ok? Antes do verbo. Para fazer o auxiliar, no caso, né? I don't like Coca-Cola. Ok? Nesses casos, nesses verbos assim, a gente precisa colocar I do not. Porque a gente já falou disso, né? I do not like Coke. Porque a gente já falou disso, né? Que a gente precisa usar esse auxiliar, né? Para fazer negação. Para fazer negação nos verbos e para fazer perguntas. How are you? I'm doing well, thank God. I had a tough day, but until now it's already fixed. Também tá tudo bem, tive um dia meio difícil, mas até agora tá tudo certo. Tá tudo arrumado. You coming from your internship? Você tá vindo do estágio?
I noticed by your dress. I noticed by your dress. Eu notei pela sua roupa. I've noticed. I noticed by your dress. Eu podia dizer I've noticed, mas eu tinha notado. Mas como é agora, eu digo I noticed. Eu depois vou explicar como a gente usa esse passado, o past participle do verbo. Mas isso é depois. Depois eu vou explicar isso em uma outra aula, tá? No caso, é só o past simple que eu uso. Digo I noticed by your dress. I noticed. Eu notei. By your dressing. By your dressing, pela sua vestimenta. Esse noticed, tá? Repeat after me, please. Noticed. 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 Não confunda o notice. Ele vem do verbo notice, tá? Notice. Mas é um nota não de nota, assim, tipo de avaliação na escola, por exemplo. Porque essas notas aí a gente chama rate, tá? Que é tipo a avaliação, né? Você nunca viu na internet vem rate this app, tipo, classifique, avalie, dê uma nota para esse app, né? Por exemplo, vem assim, muitas vezes. Então, esse rate, que é de nota, de avaliação. Quando você nota que esse projeto, por exemplo, não vai se aplicar, esse trabalho não vai se aplicar nesse projeto. Você pode dizer, eu notei que esse trabalho não vai se aplicar nesse projeto. Estou dando um exemplo assim, tá? Você pode dizer, tipo, eu notei que você está triste, né? É um notar de uma nota, que você notou alguma coisa, prontos, né? For example, you may say, I noticed that you are sad. Tipo, eu notei que você está triste, mas aí é uma perspectiva, né? É diferente de você usar esse verbo aqui, realize. Realize, não é realizar, é perceber, tá? Então, a gente quando usa ele no passado, eles acabam sendo verbos meio que paralelos, né? Porque perceber e notar, né? Se eu dizer, eu percebi que você está triste, eu posso dizer, I noticed that you are sad. Ou eu posso dizer, eu notei que você está triste. Eu vou dizer, eu percebi que você está triste. I realized that you are sad. Olha só, I realized that you are sad. Olha só como ficou essa frase, olha só. I realized that you are sad. E olha só uma coisa, você muitas vezes no inglês vai encontrar esse só. Depois vem o adjetivo, né? Os adjetivos qualificam em substantivo. Então, triste, né? É um adjetivo, no caso. Então, ele vem assim, sempre antes do adjetivo. Vem so. Tipo, so sad. Esse so antes desse adjetivo é para dar uma... tipo, tão, para dizer tão, para dar um, sabe? Não encontro a palavra agora em português, mas, sabe, para dar aquele tão triste. Eu tô tão feliz quando a pessoa diz, I'm so happy. Quando você diz assim, you are so sad. I noticed that you are so sad. Tipo, I realized that you are so sad. Aí, tipo, é um verbo paralelo, mas você já está dizendo, eu percebi que você está triste. É diferente de, tipo, eu notei que você está triste. Tem sentidos diferentes, né? Mas acabam sendo verbos paralelos. Então, esse so tão, né? Você pode dizer so happy, por exemplo, tá? Você pode usar assim. Você pode usar so sad, tão triste. Você pode usar so amazing, né? Você pode usar so... todos esses adjetivos, né? Wonderful... I'm so sorry, por exemplo, né? Você diz eu sinto muito. Esse so entra tipo de tão, sabe? Eu sinto muito. I'm so sorry, tá? Por isso que a gente acaba usando I'm so sorry for your father, por exemplo, quando alguém when someone passed away, for example, a friend of yours, for example, or inside your family, you may say I'm so sorry for your father. Tipo, eu sinto muito pelo seu pai quando alguém falece, né? Eu usei essa expressão aqui, pass away, tá? Pass away significa falecer, tá bom? Falecer. When someone passes away, for example, inside your family, or some friend of yours, né? Ou dentro da sua família, ou algum amigo seu, e você quer prestar suas condolências, né? A gente aprende assim, muitas vezes no tradicional, que o sorry é desculpa, né? Mas nos meus alunos, eu procuro não ensinar o significado das palavras muitas vezes, mas mostrar a lógica
das palavras para que eles possam sair da caixinha e criar frases com um montão de coisas, porque no inglês a gente pode usar várias palavras para dizer uma coisa, sabe? Então, o que é isso? O que se chama isso? Isso chama entender a lógica das palavras, a ideia que as palavras trazem, sabe? Então, esse sorry, ele traz a ideia tipo de sentir, desculpar, do perdão, de algo, de mágoa, sabe? Ele traz sempre essas ideias assim. Então, quando você usa, tá confortando alguém, diz I'm so sorry for your sister, I'm so sorry for your father, você tá dizendo, poxa, eu sinto muito, tá? Usa essa expressão aí, ok? Yeah, so, backing, esse teacher também fala muito. Vamos voltar ao que a gente estava falando lá em cima. A gente estava falando um pouco de notice, ok, dessa ligação aí, né? Então, where are we? Ok, esse notice muitas vezes é confundido com o notícia, né? Em português a gente chama false friends, these words. There are many words in English that in Portuguese they are almost similar with some words currently currently we use in Portuguese. For example, you may say fabric, e pensar que fabric é fábrica, por exemplo, enquanto fabric é tecido, né? São false friends, falsos cognatos, falsos cognatos. A gente chama em inglês false friends, ok? False friends são essas palavras, né, que a gente tem. Por exemplo, notice, você pode dizer, notice, será que é notícia? Não, é uma nota, é tipo a pessoa notou algo, né? Notou algo. Agora, a notícia seria news, ok? News, when you want to talk about news, TV news, for example, or newspaper, for example. Por isso é que o jornal a gente chama newspaper, né? Newspaper. Por que é newspaper? Porque notícia, né? Notícia do papel. Tá? A gente chama o jornal de notícia do papel, newspaper, tá? Então, quando você começa a entender a ideia das palavras em inglês, você fala, tá, eu posso juntar isso com aquilo, pode fazer isso para dar a entender isso, sabe? Tá certo? Então, é desse jeito aí. Tá bom? Ok. So, isso também seria um false friend, né? Essa que o teacher passou aqui, o realize, né? Isso seria um false friend também, né? Esse realize não é realizar, né? É perceber, tá? Perceber, ok? Bom, agora vamos fazer um pequeno exercício aí com essas novas palavras que a gente já viu. E lembra, aquele desafio que a gente fez no princípio, no começo, que você precisa pegar todas essas palavras novas que você está aprendendo agora para um lado lá no seu caderno e construir, né, sua tabela lá de palavras, palavras, né, pronúncia, como se pronuncia e a tradução da palavra, né? E, quer dizer, a tradução você pode colocar ideias, né, da palavra, assim, porque uma palavra tem muitas ideias e vai colocando, tá? Mas eu queria tanto que você fizesse isso, tá? Que você fizesse isso, agrupasse essas palavras lá, porque assim você ia vendo essas palavras, ia treinando, ia criando frases com essas palavras, tá bom? Agora, o exercício que eu quero que a gente faça é você criar uma frase assim, tipo, com realize e o notice, tá? Você pode usar uma frase no passado, sei lá, no presente, conforme você quiser, tá? Só pra gente ficar trabalhando aqui um bocadinho e entender isso. Pense numa frase. Primeiro, claro, pensa a frase em português, né? E depois, tá, vamos fazer agora sim. É pra fazer agora. Dá uma pausa aí, pode... Faz de conta que eu não tô aqui, tá bom? E vai fazendo aí a frase. Pensa em qualquer frase em português. Se você vai dizer, eu notei que... Ou então, você notou... Ou então, eles perceberam que... Sabe? Okay, just one thing.
If you find any issue just to pronounce any word, okay, you may ask, teacher, how can I pronounce this word? And I'm going to write down here the way we pronounce the word, okay? Se você encontra alguma dificuldade de pronunciar uma palavra, pode dizer, oh, teacher, como escreve, como pronuncia essa palavra, como soa essa palavra, tá? E eu vou escrever aqui, tá bom? Não precisa pensar uma frase com lógica, tá bom? Só faz a frase, só cria, pensa uma coisa assim, bem do nada porque se você, assim, mesmo até fazendo as suas homeworks, fazendo as suas tarefas, if you keep on every time just thinking on something, some phrase that you gotta find some context, some sense in this phrase, it becomes hard for you to increase the chances to get your English to adult level, to the next level. So I strongly recommend you to find the words appearing in your mind suddenly, okay? Recomendo fortemente, simplesmente, quando você estiver fazendo as suas tarefas, as suas frases, criar frases assim com coisas que aparecem de repente na sua cabeça, sabe? Porque esse é um dos segredos também que eu estou passando para você. Quando você quer desenvolver muito no idioma, não pense muito em coisas com sentido, sabe? Até porque se você pensar mais em coisas sem sentido, coisas do nada, a sua aprendizagem, o seu aprendizado vai ser mais natural, sabe? Porque você vai pensar, não posso criar uma frase dessa. Vou procurar uma frase que eu vou dizer, eu fiz isso? Não fica bem dizer que eu não fiz aquilo, não, sabe? Isso vai começar a quebrar o seu desenvolvimento, tá bom? Chuta uma coisa que vem da sua cabeça aí, escreve e traduz e, sabe? Você vai desenvolver muito rápido. Que a pronúncia é muito importante no inglês, tá? Para você não ser mal entendido, tá? The pronunciation is really important in English, so you don't want to be misunderstood. Então precisa sempre cuidar. E se você tem alguma dificuldade em uma pronúncia, pede aqui o professor vai escrever, tá bom? Say after me. Realize it. Realize it. Say after me. Yeah. Realize it. Once more, please. Okay, that's it. Realize it. Okay. Realize that you got this pen, for example. Eu percebi que você tem essa caneta, né? É uma frase que você criou assim, que você não pensou muito para criar, não é verdade? Mas o que foi aí? Que você aprendeu a usar essa palavra? Okay. I have many lives on my Instagram when I say things associated with how our brain works. Eu fiz muitas lives há um tempo no meu Instagram. Se você tiver um tempo depois, dá uma olhada lá no meu Instagram, lives que eu venho fazendo e conversas com muita gente. E eu partilhei muito isso, ok? Many of us, we don't know exactly deeply inside of us how our brain works. Muitos de nós não sabemos profundamente dentro de nós como é que nosso cérebro trabalha. If you see a word, for example, this exercise we ended up doing just right now, you realize that you create a phrase with them. Oh, agora eu falei de novo, né? Você percebeu que você criou frases com eles, né? Olha só o que o teacher falou. You realize that you create phrases with them. Ok? Você viu como esse verbo é tão importante porque a gente usa sempre, tá? Eu falei, então, você percebeu que você acabou criando frases com eles. Naturally. Normally. With no issue. Você criou naturalmente, normalmente, sem problema, tá? What will happen from now on? O que vai acontecer daqui para frente? These words, they are going to be fixed in your mind just because you created a phrase with them and you know exactly how to apply each one of them in a context, ok? Essas palavras vão ficar fixadas na sua mente porque você sabe exatamente como usar essas palavras porque você aplicou elas em um contexto. Ok? Good? Yeah. So, this exercise, why we did it just during the class? Por que a gente fez isso agora já durante a aula?
just because I wanna give it to you, okay, this experience. For when you get to be alone in your personal studies, you gotta apply this method, okay, with your study. You gotta take this method in your studies, okay? So, você vai levar esse método para os seus estudos. Quando você estiver fazendo seus estudos sozinho, tá criando suas frases, então você vai usar esse método, vai pegar uma frase e tal, essa palavra, uau, o que essa palavra significa? Newspaper, ok, sei, newspaper. Poxa, mas como é que fala mesmo jornal? O teacher me ensinou uma frase, uma palavra que é jornal, como é que fala? Ok, mas se você relacionar essa palavra com alguma coisa, vai ser mais fácil você lembrar. Because our brain works with more visual. We are more visual. We have a visual mind. Nós temos uma mente muito visual. And mainly if you draw something with this phrase. Principalmente se você desenhar alguma coisa com essa frase. You get a post-it, for example. You buy these post-its, okay? Você compra esses post-its, okay? If you are a visual person, if you are that kind of person, we have cognitive person, auditive person, visual person, okay? So we have different kinds of learning English. A gente tem diferentes jeitos de aprender inglês. Each one of us, okay? Cada de nós, tá? Then you should find out which kind of person you are. Você devia descobrir que tipo de pessoa é você e fazendo exercícios com esse método, sabe? E se viciando com esse método. Ok, I'm not a visual person. Tipo, eu não sou uma pessoa visual. Eu aprendo mais ouvindo e tal. Ok, then what you gonna do to get better your English? You will listen to things related with what you do in your current daily. Então, tudo bem, você vai ouvir coisas tipo podcast, sei lá. You're gonna find out which kind of person you are to learn English in a better way you can. Você precisa descobrir que tipo de pessoa você é para aprender inglês do melhor jeito que você pode. Isso não é válido só para o inglês, é para qualquer idioma do mundo que você queira aprender. Ok, for example, I'm not a visual person 100%. I love so much listening music and some podcasts. For example, you should find out some podcasts related with what you do daily. Related with your daily routine, for example. Você podia procurar, tudo bem, eu não sou uma pessoa muito visual, eu sou uma pessoa mais auditiva, ok? I'm an auditive person. Então, você podia procurar por músicas, podcasts, que falassem coisas que você está relacionada, tipo, coisas da sua rotina diária, tá? Tipo, do seu trabalho, tipo, por exemplo... e outro detalhe. Muita gente pula logo, né, para o inglês americano. Poxa, deixa eu ouvir uns podcasts mais britânicos. Deixa eu ouvir músicas mais tranquilas. Tem músicas assim, tipo Adele, né, que cantam músicas mais tranquilas. Tem um aluno que fica sempre aí, teacher, eu tô ouvindo esses cantores, esses rappers americanos, eu não entendi essa palavra, ele falou uma palavra assim e tal, não sei o que tá. Disse, mas pô, você tá começando a estudar inglês agora, você quer ouvir um 50 Cent, um Drake, que eles falam I ain't got no time to lose, Você não vai entender o que é isso, I ain't got no time to lose, okay? Esse I é uma abreviação de I ain't got time to lose, né? I ain't got time to lose. Esse I já é uma negação, tipo, quando ele entra em uma frase, tipo, eu não tenho tempo a perder. Então, não é muito simples você entender isso. Se você está começando agora a estudar o inglês assim, devagar, né, mais perceptível e mais claro, tem músicas americanas muito mais tranquilas. A Adele, falei agora da Adele, falei do o Ed Sheeran, também o Ed Sheeran tem músicas bem tranquilas. Então, quem mais? Mas tem muitos, né? Muitos que cantam assim mais tranquilo. Você pode acompanhar a letra tranquilamente. Então, é esse processo que você pode fazer quando estiver estudando sozinho. Eu passei para você, né? Criar frases com as palavras novas, tipo jornal, newspaper.
Vou criar uma frase aí com esse newspaper, tipo, eu estava lendo o jornal na rua. I was reading newspaper down the street. I was reading newspaper down the street. Sabe o que vai acontecer? Esse newspaper vai ficar na sua cabeça que sempre que você talvez quiser lembrar, você vai relacionar com isso. Read, leitura, né? Read, ler, reading, lendo, newspaper, lendo jornal. Sabe? A nossa mente ela vai criando conexões, sabe, com as palavras. É isso que acontece. It's really impressive how our brain works, ok? É realmente impressionante como o nosso cérebro trabalha. And you should make the most of it. E você devia aproveitar ao máximo isso. Alright? You don't say that I have a perfect English, for example. I'm fluent in English. If you don't know how to say your daily routine, você não vai dizer que eu sou fluente em inglês ou tenho inglês muito bom se você não sabe falar sua rotina diária em inglês. Sabe? Você não sabe falar, tá, ok, I'm fluent in English, I'm fluent, ok, I know how to speak English, ok. Yeah, so, what did you do today? O que você fez hoje? Você não sabe falar. Mas você sabe muita gramática, você sabe muitas outras coisas, você estudou inglês durante 3 anos, mas você não sabe falar a sua rotina diária. Tipo, eu tomei café, depois fui levar os meninos na escola, depois voltei, coisas básicas, sabe? Depois voltei para casa, dei comida nos cachorros, sabe? Coisas assim, sabe? Que você não sabe falar, mas você estudou muito inglês. Então, comigo, com os meus alunos, não é assim. Meus alunos, eles começam logo, eu começo a empurrar eles. Tipo, a gramática vai nos encontrando, a gente vai se arrastando, lutando, tentando conversar. Não sabe essa palavra? Teacher, me ajuda aqui, help me. How can I pronounce this word? How can I say? Como é que fala isso? Ok, essa palavra fala assim, ok. Eu vou escrever aqui. Como é que fala isso daqui? Tá. Ok, então eu fui para o cabeleireiro. Ok. I went to the dressed hair. Tá. Então cabeleireiro fala dressed hair. Dressed hair. Ok. Hairdresser, no caso. Eu troquei. Dressed hair. Hairdresser. Dressed hair, como fica o teu cabelo? Ok. Tá. Então depois disso, eu voltei para casa e encontrei. And I found. Ok. Então fala isso. Você tá aprendendo aos poucos. Sabe? Pouquinho sempre nas minhas aulas, os alunos vão crescendo, sabe? Vão crescendo. Okay, so today I woke up and I brushed my teeth. Okay, escovei os meus dentes. And after I had my breakfast. Ok, tomei meu café. And after, teacher, como é que se diz eu peguei o ônibus? Ok, I got the train. Ok, I got a bus. Ok, I took the bus. Yeah. Ok. Depois, como é que se fala? Eu fiz. Tá, vou anotar. Você tá aprendendo. Você não tá aprendendo inglês, você tá aprendendo falar inglês, entendeu? No inglês tem um detalhe importante, a gente aprende o som das palavras, sabe? Das coisas, sabe? A gente aprende o som. Tipo, se alguém chega depois, de repente... você viu que no início da aula, eu já te falei, Hi, how are you? Porque você aprendeu o sounding, como soa essa palavra, sabe? Então, tem muitas perguntas em inglês que elas são muito correntes e corriqueiras. As pessoas perguntam sempre. Então, a gente acaba aprendendo o sounding dessa palavra. Tipo, how's your day? How was your day? How was your day? Tipo, pergunta agora assim. Amanhã eu posso perguntar de novo, entendeu? Tipo, alguém pergunta, what you doing? Hey, what you doing? Você fica assim, what you doing? O que é isso, what you doing? What are you doing? Tá? What you doing? What are you doing? Porque as pessoas não perguntam, what are you doing? As pessoas não perguntam assim. Tipo, let me write down for you. What are you doing? Né? Desse jeito. Dificilmente, nunca você vai encontrar alguém perguntar assim, what are you doing? Não, é só dizer, what you doing? What you doing? Então, quando você acostuma que isso é um tipo de pergunta, esse sounding, a pergunta soa desse jeito, what you doing?
Então você já sabe, what are you doing? Ok. Ok? É o mesmo que eu posso trocar, how you doing? How you doing? Ok? É um sounding muito corrente também que no inglês é praticado. How are you doing? Ah, tá. Esse how are you doing tá perguntando como é que você tá? E aí, beleza? No inglês, tá? Não é tipo como você está fazendo, tá? Ok? É tipo, e aí, beleza? E aí, como é que você tá? How you doing? Agora, esse what are you doing é que é o que você está fazendo, tá? O que você está fazendo, tá? Hey, what you doing? Tipo, a pessoa achou something weird, for example. A pessoa achou alguma coisa estranha e pergunta, hey, what you doing? It's not this way we do this. Tipo, não é desse jeito que a gente faz isso. What you doing? O que você está fazendo? Ok? Então, quando você aprende já esse sound dessas palavras, how they are currently pronounced, você já fica... O que acontece? O seu cérebro vai se familiarizando com essas pronúncias, tá? Por isso que aconteceu hoje. How are you? Ok. 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 Outra aula, teacher, depois vai começar a te fazer outras perguntas. Hi, how you doing? Ok. Primeira vez. Ok. Segunda vez. Hi, how you doing? Ok, teacher, você já falou isso da outra vez, eu só não sei. Tem um aluno que falou assim, caraca, teacher, você já me perguntou isso uma vez, eu só não tô vendo o que é. Depois, isso. Ok, a outra vez perguntei de novo. How you doing? I'm fine. Ok, doing well. Ok. Sabe, então, o que acontece? Nosso cérebro começa a criar essas conexões, sabe? O sound envolvido, começa a trabalhar nisso, a memorizar o som, sabe? E muitas vezes você já não vai parar para pensar, para responder, sabe? Isso é uma das tips. Isso que eu estou passando para você agora é um dos truques, sabe? Aprender o sounding das palavras. Você vê aquelas... tá, mas muita gente precisa primeiro pensar em português para responder em inglês. Ele... you cannot escape from this, okay, of course. Thinking, first of all, on your mother tongue before answering in English or before creating a phrase in English. Parar de pensar na sua língua materna antes de criar uma frase em inglês ou responder em inglês. But if you learn these skills and these tips I'm passing for you just right now, essas dicas que eu estou passando para você agora e essas habilidades, esses jeitos aí de trabalhar com sounding, né? A pronúncia, de como é que sai a pronúncia quando a pessoa quer perguntar aquilo, né? Então você vai trabalhar muito, vai desenvolver muito aí o seu inglês. E isso se melhora muito fazendo listening também, ouvindo muito, tá? Ok? Uma coisa interessante, e isso, ó, você vai acabar aprendendo uma coisa, tipo, por uma coisa que você tá falando da sua vida diária, sabe? E isso é um jeito muito natural de aprender inglês. As pessoas tentam aprender inglês de um jeito muito difícil. Olha só, você acabou de dizer, eu tomei meu café. Como é que se diz eu tomei? Agora você fez uma pergunta assim, como é que se diz eu tomei? Mas em inglês, a gente não usa o tomei para dizer eu tomei o café. Tipo, eu almocei, eu jantei. A gente não usa tomei, a gente usa o verbo have, tá? E no passado, isso é had, ok? Quando a gente diz I had my breakfast. Mas o teacher, o had é o verbo to have, é o verbo ter. Como é que eu vou dizer que eu tive meu café? My breakfast, né? Meu café. Como é que eu vou dizer que eu tive meu café? Fica bem engraçado, mas é desse jeito que a gente fala em inglês, tá? Tipo, você vai dizer, eu almocei. Você vai dizer, I had my lunch. Ok? I had my lunch. Ok? Você não vai dizer, tá, mas o teacher, eu podia simplesmente usar no past simple. Eu almocei. I lunched. Você pode dizer I lunched. Não. A gente usa sempre, por exemplo, o jantar é o dinner, né? Jantar é o dinner. A gente nunca diz I dinnered, por exemplo. I dinnered. A gente precisa usar o quê? I had my dinner, né? I had my dinner, por exemplo, né? Eu jantei, né? Eu jantei. Agora você tá dizendo, cara, eu tô jantando. Como é que você vai dizer? Eu estou jantando. Numa sua lógica assim normal, vai dizer, como é que diz eu estou?
I am. E como é que se diz jantar? Dinner. E como é que eu vou dizer jantando? Dinnering. I am dinnering. I am dinnering. Não é desse jeito, ok? Que se fala. Então, você como lembra que o teacher te falou que quando se diz, tipo, tomar café, almoçar, jantar, a gente usa o verbo have. Então, como você está falando no presente, você já não vai dizer I had, você vai dizer I'm having, né? I'm having my dinner, ok? Olha só como fica. I'm having my dinner. Você está dizendo que eu estou jantando agora, né? Então como é que você vai dizer que eu estou almoçando? I'm having my lunch. Como é que você vai dizer que eu estou tomando café de manhã? Eu estou matabichando, no caso. I'm having my breakfast. I'm having my breakfast. I'm having my lunch. I'm having my dinner. Ok? Desse jeito. Nesse caso, é um momento que já passou, né? Você queria falar que eu tomei café. Você precisa dizer o quê? I had my breakfast. Você precisa usar o verbo have no passado. Had, no caso. I had my breakfast. Okay? This way. Okay, as homework, I want you to create some short tests, okay, saying about you, yourself, okay? For example, saying about yourself, for example, I'm Matthew, I live in, I'm Isa, I live in, okay, and I have two sisters, for example, eu tenho duas irmãs aqui e tal, coisa assim, eu moro na cidade, I live in X city, for example, and I study eu estudo em coisas assim muito básicas, tá? Você vai fazer um texto pequeno dizendo quem você é, onde você estuda, onde você trabalha, talvez, se tem irmãos. I have two brothers, ok? I have two brothers. I live with my father. Eu moro com a minha mãe, tal, tal. Eu preciso que você aprenda a falar coisas suas, tá? Então, foi difícil, um pouco difícil hoje com esse exercício começar logo a falar. Então, eu quero que você faça isso em um texto, tá bom? Certo? Beleza? Ok, combinado então. E outra coisa, você pode sim usar coffee, tá bom? Para falar café também, simplesmente I had my coffee. Mas o coffee é do que falar breakfast. O breakfast é um matabicho, sabe? É um café da manhã, sabe? Você pode ter uma tosta e tal, ok? Você pode ter coisas assim, sabe? Leite e tal, pode ter café e tal. É um café da manhã, tá? Agora, o coffee, it's just like you stop in a corner down the street and you are taking a coffee, for example. É tipo, você para aí pela rua numa esquina e tá tomando um café, ou você tem um café aí, tomou e tal. É um café, o coffee, na verdade, é simplesmente o café, sabe? Então, para tipo um matabicho, um pequeno almoço, seria mesmo o breakfast, tá? Seria esse aqui que, vamos escrever aqui, pequeno almoço, ok? É o pequeno almoço, ok? Que dá a ideia de ser uma coisa mais completa, ok? Agora, você está convidando alguém, tá dizendo, então, vamos tomar um café? Você não vai dizer, let's have a breakfast. Porque a pessoa vai ver, poxa, tá me convidando para um breakfast? Caraca! Sabe? Então, let's take agora você já tá entendendo essa diferença, né? Do coffee e o breakfast, né?